E aí, galera, estarei fazendo agora com vocês uma aula sobre função logarítmica, primeira etapa, ok? Da função logarítmica, que é o estudo dos valores numéricos. Então, na aula de hoje, nós estaremos vendo conceito geral de função logarítmica, valor numérico de uma função logarítmica e a aplicação em diversos ramos de ensino, e a aplicação na resolução de problemas que envolvam química, na física, na biologia e assim sucessivamente, ok? Vamos lá. Partindo para o conceito de função. Deixa eu ter que apagar isso que eu tinha esquecido de apagar. Vamos lá. Partindo para o conceito de função logarítmica, ok? Então, a função logarítmica ela vai obedecer à condição de uma função de modo geral, tá certo? Então, ela vai ter a relação de pares ordenados, x e y. Ou ele vai te dar um x para encontrar um y, ou ele vai te dar um y para encontrar um x, tá certo? E posteriormente estaremos resolvendo as questões, problemas que envolvam gráfico da função logarítmica. Então, nesse primeiro momento, vamos estudar de maneira conceitual logarítmica, ok? Então, vamos lá. Chama-se de função logarítmica toda função do tipo y ou f de x, tá certo, galera? Pode ser também f de x na base A, do tipo y ou f de x igual a log de x na base A, em que as condições mínimas de existência é que o A, que é a base, obrigatoriamente tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Por que, Lucas? Essa relação, já falamos isso lá em logaritmo, galera. E também falamos também na relação da base em exponencial. Porque se a base for negativa, ok? Ela não vai satisfazer as condições de logaritmo, tá certo? Que é a não interseção no eixo y. Nós vamos ver isso mais à frente em gráfico, isso vai ficar mais claro, tá bom? Já a relação do A ser diferente de 1, é só você pensar que se a base for 1, independente do expoente, o resultado vai ser quanto? 1. Então, o que você vai ter é uma função constante. Uma função constante, em que qualquer valor que você atribui a x, o valor de y sempre vai ser 1. Por isso que a base não pode ser 1. Jamais a base pode ser 1. Ok? Nós estudamos lá no logaritmo. Vocês perceberam que quando nós temos uma função ou uma equação logarítmica, a base ela é inversa à função exponencial. Ok? Então vamos lá. Obedecendo-se a essa relação, né, de par ordenado x e y, nós estaremos trabalhando na nossa aula hoje o conceito de valor numérico. Quando te dou x ou y ou x, tá certo? Já estaremos vendo, ok? Então, alguns exemplos de função logarítmica. Bom, f de x é igual a log de x na base 5, f de m é igual a log de m na base 3. Se você observar, ó, o valor que está aqui dentro ele é sempre o valor que estará aqui, ó. O mesmo conceito que nós estudamos em qualquer função. Lembra? Quando eu tiver uma função do primeiro grau, f de t, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho 2t mais 5. Ou seja, a variável atribuída ao eixo x foi t. Tá bom? O mesmo conceito você vai aplicar aqui, o mesmo entendimento, em função logarítmica. Então, o valor que estiver aqui, dentro do parênteses, ele corresponde ao eixo x. E o resultado desse logaritmo, o f de x, ele vai corresponder ao valor de y, ok? E assim, nós temos várias possibilidades, né? Nós temos o logaritmo puro, né? Que seria apenas o logaritmo. E nós temos os logaritmos agregados, né? O logaritmo com as partes agregadas. Por exemplo, eu posso ter uma parte agregada de adição, como nesse caso aqui, mas eu também posso ter uma parte agregada em multiplicação e divisão. Como assim, professor? Digamos que eu faça aqui h é igual a 2 vezes o log de t na base 3, tá certo? Ó, o agregado aqui é multiplicativo e o agregado aqui é somativo, beleza? Quando nós estivermos estudando os gráficos, isso aqui vai ficar mais claro a função, quando multiplica e quando soma. Mas é basicamente muito parecido com o da exponencial. Porque caso vocês não lembrem, a função logarítmica ela vai ser transformada em uma função exponencial para que você possa fazer a resolução dos problemas, ok? Então vamos lá. Passado alguns exemplos de logaritmo, de função logarítmica, vamos agora trabalhar a aplicação em quais tipos de ramo? Na biologia, na química, na física.
Por exemplo, uma questão contextualizada que envolve biologia, né, na área da saúde. Quando o paciente ingere um medicamento, né, e o cálculo vai ser dado de maneira exponencial, porém, no desenvolvimento, vão surgir logaritmos, ok? Na resolução, beleza? Só lembrando que você utiliza o logaritmo em algumas condições, as propriedades principalmente. Quando você tem que desenvolver uma questão de exponencial na qual você não consegue igualar as bases para cancelar, com certeza a solução vai ser por logaritmo. Beleza? Outra situação possível dentro da química, né, que é a radioatividade, né, a questão da meia-vida, da meia-vida, né, a desintegração das substâncias radioativas, ok? E a meia-vida. Medida de acidez também, medida do pH, ok? Aplicação logarítmica, está aqui inclusive a função logarítmica, né, atribuído à ação. Também na física, né? Por exemplo, eu posso trabalhar na física e na geografia em questões que envolvam os terremotos, né? A escala Richter, né? Inclusive a fórmula é essa fórmula aqui, tá certo, gente? Também na matemática financeira, que os alunos que vão precisar principalmente para a base técnica, tem juros compostos. Juros compostos. O logaritmo ele vai ser amplamente aplicado em juros compostos, beleza? Porque o juros simples vai ser função do primeiro grau. Então vamos lá. Entrando agora no conteúdo de valor numérico da função logaritmo. Lucas, o que é que eu vou precisar saber? Gente, existe 3 possíveis, certo? Situações em que vocês vão encontrar um logaritmo e trabalhar em valor numérico. A primeira, quando o problema te dá um valor x, né, que está na condição aí do nosso logaritmo em logaritmando, e ele pede que você encontre o y, que seria o resultado, né? O resultado desse logaritmo. A outra condição é quando ele te dá o y e espera que você encontre o x, tá certo? Que seria o logaritmando. E a terceira e última é quando ele te dá o par ordenado, né? Ele te dá tanto o x como o y, mas ele não te deu informações com relação à base, né? Inclusive aqui, gente, fazer uma alteraçãozinha aqui é um b, tá bom? Base b, porque eu adotei b aqui nesse logaritmo, ok? Tá certo? Na resolução do problema, primeira situação, né? Em que eu te dou o x e encontro o y. A questão ela vai sempre ser, se for contextualizada, ele vai te dizer a função do x dentro do logaritmo e vai te dar esse valor para ser substituído, tá certo? Mas basicamente calcule um f de x, ou seja, um f de 81. Nada mais é do que trocar o x por 81, beleza? E agora, professor, depois que eu faço isso, você vai responder, né? Vai transformar o seu logaritmo em equação exponencial, desenvolver a equação exponencial ao resultado do logaritmo, tá bom? Então, aqui eu posso dizer que eu criei um par ordenado, onde, quando atribuí 81 a x, o resultado em y foi 4, formando o seguinte par ordenado, x 81 e y 4. Situação 2, né? Quando ele te dá a mesma função, né? A mesma função que eu trabalhei lá em cima, que é f de x igual a log de x na base 3, em que eu quero que você encontre o valor correspondente a f de x. E f de x é quem? O resultado. Então, você vai colocar o 4 no lugar de f de x, sem muito segredo, né? E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Bom, galera, você vai resolver como logaritmo, né? Você vai pegar 3 e vai elevar a 4 e vai dizer que é igual a x, tá certo? Então, vai ficar, ó, 3 elevado a 4 é igual a x. Logo, 3 elevado a 81, 3 elevado a 4 é 81, então x é 81. Você monta o par ordenado, tá certo? Eu estou usando o mesmo exemplo em todas as situações para vocês verem que com o mesmo problema, com o mesmo logaritmo, eu posso abordar 3 possíveis problemas dentro de um contexto de resolução, ok? O terceiro caso é quando a base é oculta. Eu não sei o valor da base, mas eu te dei um par ordenado para isso. Então, você só vai substituir. Você vai colocar o 4 no lugar de y, né? E o 81 no lugar de x, sem muito questionamento. Então, ó, na montagem vai ficar, ó, a base elevada a 4 vai ser igual a 81,
resolvendo a equação exponencial. Fatora. Aí a observação. Quando os expoentes forem iguais, as bases também serão iguais. Portanto, a base procurada aqui é 3. Ok? Espero que tenham entendido. E vamos lá para a prática agora, viu, galera? Por exemplo, a primeira questão aqui. Ele pede, eu posso observar claramente que eu tenho um logaritmo com um agregado multiplicativo, né? E que o meu logaritmando está elevado a uma potência 2. E, Lucas, o que é que eu devo fazer? Ó? O básico. Você vai substituir quem ele te deu? Ele te deu x, então ele está querendo encontrar o y, né? Que corresponde ao f de x. Então eu posso colocar assim, ó, f de 6 é igual a 2 vezes o log de 6 ao quadrado na base 4. E aí, professor, o que é que eu devo fazer? Bom, você vai pegar esse expoente e passá-lo multiplicando, ok? Então, vai ficar f de 6 igual ao 2 que já estava multiplicando. Então, você vai descer o 2 que estava aqui no expoente, que vai multiplicar o log de 6 na base 4, ok? E aí, professor? Dá continuidade na resolução. Então, vai ficar 4 vezes o log de 6 na base 4. Bom, você pode observar que bem aqui eu tenho um 4. Eu posso colocar esse 4 em potência de 2, não posso? Pronto. Então, eu vou escrever, ó, só reescrever. F de 6 vai ser igual a 4 vezes log de 6. E aqui não fica 2 ao quadrado, então ele vai multiplicar invertendo. Então, se aqui é 2, então aqui vai ficar 1 sobre 2. Então, f de 6 vai ser igual a 4 vezes 1 sobre 2, né? Vezes o log de 6 na base 2, ok? Desenvolvendo aqui o cálculo, né? 4 dividido por 2 vai ficar 2. Então, f de 6 vai ser igual a 2 vezes o log de 6 na base 2. Ela vai parar aqui, neste formato. Ou ela vai ficar f de 6 igual a 2 vezes o log de 6 na base 2, ou ela vai ficar igual ao log, certo? Devido ao expoente, de 6 ao quadrado, que é 36, né? Porque ele vai voltar na base 2. Tanto poderá ser essa resposta ou essa resposta. Professor, mas geralmente quando vem essas questões, geralmente aparece lá assim, gente, ó, vai vir nos itens. Log de 6 na base 2 corresponde a um certo valor numérico. Aí você trocaria e você teria a resposta, tá bom? Feita aí, portanto, a primeira, vamos agora para a segunda questão. Gente, ó, a segunda questão diz o seguinte: a altura média do tronco de certa espécie de árvore evolui seguindo um modelo matemático, né? H de t, ou seja, em função do tempo, em que vai ser igual a 1,5 mais o log de t mais 1 na base 3, ok? Onde h de t é dado em metros, né? E t é dado em anos. Isso aqui é importante, sempre eu ressalto isso. Porque vai que o enunciado te dá uma informação em dias, ou ele te dá uma informação em meses, você vai ter que transformar em anos, ok? Então vamos lá. Eu tenho a seguinte função, que eu vou reescrever aqui embaixo, né? H de t igual a 1,5 mais o log de t mais 1 na base 3. E o que ele vai me dar de informação? Se uma dessas árvores foi cortada quando o seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, então ele me deu o H de t. Ele quer saber o tempo em anos transcorrido da plantação ao corte. Ele quer do momento da plantação até o momento do corte, beleza? Então vamos lá fazer o desenvolvimento. Ó. No lugar de H de 3 vai ficar 3,5 igual a 1,5 mais log, né, de t mais 1 na base 3. 1,5 vai para o outro membro, então vai ficar 3,5 menos 1,5, que vai ser igual ao log de t, o log de t mais 1 na base 3. Quando você fizer essa subtração, você vai tirar de 3, você tira 1, e 0,5 cancela com 0,5. Vai ficar, então, portanto,
2, não é assim? 2 vai ser igual ao log de t mais 1 na base 3. Aí você diz assim, poxa, professor, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não tenho como desenvolver isso aí. Bom, gente, você só vai fazer o seguinte. Você vai representar esse resultado 2 uma forma, no formato de logaritmo. E como eu faria isso, professor? Bom, eu vou pegar aqui um cantinho aqui. E você vai fazer o seguinte, você vai dizer assim, ó, um log na base que eu quero. Qual é a base que eu quero? 3. De um certo logaritmando que você não sabe quanto é, que eu vou chamar de A, ele vai ter que corresponder a 2. Então, ó, 3 elevado a 2 vai ser igual a A. 3 ao quadrado corresponde a A. E 3 ao quadrado é 9. Então, o A que você procura vai ser um logaritmo em que a base vai ser 3 e o logaritmando é 9. É só substituir. Ó. Como substituir? Então, aqui vai ficar ó, log, tá certo? De 9 na base 3 igual ao log de t mais 1 na base 3. Professor, por que, é que o senhor fez isso? Gente, para que eu possa eliminar o logaritmo do meu cálculo. Porque agora o que é que eu posso fazer? Eu posso cancelar esse log por propriedade com esse. Então, o que você escreve 9 é igual, né, a t mais 1. Então, t vai ser igual a 9 menos 1. T vai ser igual a 8 anos, né? Então, levará 8 anos para que, do momento da plantação, se chegue até ao momento do corte, tá certo? Feito, portanto, a segunda, vamos agora para a terceira questão. Vamos lá, uma questão de juros compostos. Você vai perceber que eu tenho um log de 2 aqui e eu tenho um log de 1,08 aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. É uma questão de juros compostos, que ele já te deu a fórmula aqui, né? O montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, onde na leitura diz o seguinte, um capital C é aplicado a uma taxa anual de 8%. Professor, o que é que eu faço com esse 8? Para colocar na fórmula, transforma ele, vai dar 0,08, ok? Totalizados anualmente, show. Considere que não foram feitas novas aplicações ou retiradas, enquanto em quantos anos o capital acumulado será o dobro do capital inicial. O que implica essa afirmação? Implica dizer que quero obter o dobro desse capital. Então, vai ser o meu montante no final, o que eu vou retirar, vai corresponder 2 vezes o capital que eu investi. Seria o capital inicial. Só isso. Essa informação. Me deu esses dois log, né? Log de 2 igual a 0,301 e log de 1,08 vai ser igual a 0,033. Então vamos lá. Substituindo aqui o montante pelo equivalente, que vai ser 2 vezes o valor do capital inicial, multiplicado pelo capital inicial com 1 mais a taxa, 0,08, né? Elevado ao tempo. Eu vou cancelar o capital com o capital. E aqui vai ficar 2 igual a 1,08 elevado a t. Quando eu chego nessa situação aqui, gente, eu vejo um impasse. Qual é o impasse, Lucas? Não tem como eu fatorar esta base e nem esta base para que as duas estejam iguais para que eu possa cancelar. Então, lembra dessa propriedade aqui, que já falamos sobre ela? Quando eu tenho um log de uma base B de A igual a um log de uma base B de C, tá certo? Representa-se A igual a C. Você pode tanto eliminar os logs, como você pode acrescentar os dois lados quando não existirem. Pronto, essa é a saída aqui. Então, Lucas, o que é que você vai fazer aqui? Eu vou aplicar o log que eu tenho. Qual é o log que eu tenho aqui? Ó? É um log de base 10. Então, eu vou aplicar um log de base 10 desse lado e vou aplicar um log de base 10 desse lado. Quanto é o log de 2 na base 10? Segundo ele me deu essa informação, ó, é 0,301. Então, você vai substituir, ó, 0,301. O t ele vai cair multiplicando, então vai ficar t vezes
o log de 1,08. E quanto é o log de 1,08, galera? 0,033. Então, aqui vai ficar 0,033. Pronto. Saída feita. Agora vamos correr para o abraço, né, galera? Então, T vai ser igual a 0,301 dividido por 0,033. 3 casas aqui por 3 casas aqui embaixo. É como se eu estivesse multiplicando em cima por 1000 e ao mesmo tempo que eu multiplico embaixo por 1000, tá certo? Para que eu possa gerar uma fração equivalente, ok? Dando continuidade no cálculo aqui, a divisão de 0,301 por 0,0303 é a mesma coisa que dividir 301 por 33, beleza? Quando eu fizer essa divisão, galera, ele vai me dar como resultado um valor aproximado, né? Ele me diz que T 9, vamos deixar arredondado aqui para 9,12. Bom, o que eu tenho é isso. Eu já sei que são 9 anos e alguma coisa, né? Então, já nisso, eu já mato a minha resolução da questão. Por que, Lucas? Porque a resposta ela vai estar no intervalo entre dois valores. A resposta vai estar entre 8 e 9? Entre 8 e 9? Não. A resposta vai estar entre 9 e 10? Sim, né? Ó, porque é maior que 9 e é menor do que 10. Vai estar entre 10 e 11? Não, né? Vai estar entre 12 e 11 também? Não. 11 e 12 também não. Portanto, o item certo é o nosso item B de bola. Feita, portanto, é a questão. Beleza? Entenderam o macete aí? Lucas, eu cheguei num momento em que eu estou resolvendo a questão e as duas bases não dá para trabalhar. Mas eu percebo que no texto tem logaritmos. Você pega o log da base que está aqui descrita, gente. É só para olhar para a base. Ó. Qual é a base que está descrita nesse log aqui? É uma base 10. E se fosse uma base 2? Uma base 2. Então, você sempre vai aplicar dos dois lados o logaritmo do valor que ele te deu aqui. Ó, de mesma base dos valores que ele te deu. Ok? Por exemplo, base 10, base 10. Então, eu vou aplicar um log de base 10 dos dois lados. Tá certo?